Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Memória Alvinegra está no ar para falar agora sobre a vitória do Botafogo e a classificação conquistada em Lima contra o Universitário ontem pela Libertadores da América. Estamos nas oitavas de final, diferente do que qualquer um pensava, brincadeiras à parte de alguns jornalistas muito grandes falando de forma jocosa e desrespeitosa do Botafogo. Vi muitos vídeos aí, não vou citar nomes aqui, porque não vou dar a audiência do nosso canal para eles. Aqui no nosso canal a gente respeita os adversários, aqui no nosso canal a gente não fala de forma jocosa, aqui no nosso canal a gente fala só do Botafogo e aqui no nosso canal a gente também não passa nenhum sentimento ruim para ninguém. O nosso canal passa vibe boa para todo mundo que assiste, sejam eles botafoguenses ou não. Roda a vinheta, vamos falar um pouco desse jogo, porque vou tentar aqui até ser um pouco mais breve, porque tá na cara tudo o que aconteceu na partida, mas vou falar de outras questões que fazem a gente estar muito feliz, não só com a classificação do Botafogo, mas também com o desempenho. Roda a vinheta, vambora, bora pro vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha esse vídeo e deixa o like para ajudar o canal a continuar crescendo. Bora, gente! Vamos contextualizar a Libertadores para o Botafogo desde o primeiro jogo até a classificação contra o Universitário do Peru. Na primeira partida, o Botafogo perdeu para o Júnior Barranquilla da forma que perdeu. Foi a estreia contra o Júnior, o Botafogo acabou derrotado. Tá? Depois, a gente acaba perdendo na casa da LDU por 1-0. Naquele jogo, o Botafogo já tinha apresentado novas coisas. É porque a gente acabou tomando um gol muito cedo. Acho que, se não me engano, foi o gol aos 6 minutos da LDU. E aquilo acabou meio que desfazendo todo o esquema. A LDU se fechou e nisso a LDU é ótima. A LDU se fecha muito bem. O Botafogo saiu na lanterna do grupo, zerado. E aí, vários jornalistas começaram a fazer brincadeirinha. Vários jornalistas, não vou chamar de jornalista aqui, eles são, não é disso que eu estou falando, mas vou chamar do que eu gosto de chamar, os catedráticos do futebol, né? Começaram a falar, o Botafogo já é o primeiro eliminado, o Botafogo precisa de inteligência artificial para explicar por que perdeu as 2 partidas, Botafogo isso, Botafogo aquilo. Começaram a fazer o que é o core entre esses catedráticos do futebol. Começaram a desmerecer o Botafogo. Todos eles, não vou tirar nenhum deste balaio. E não preciso citar nomes aqui, porque se alguém fizer um corte aqui, cada um vai saber quem é o jornalista, o comentarista, o catedrático do futebol, que falou a sua besteirinha, que destilou o seu veneno contra o Botafogo. Enfim, Botafogo então, lógico, nós ficamos chateados. Alguns podem ter jogado a toalha, sim, mas eu tenho certeza que a maioria dos torcedores do Botafogo não jogaram a toalha. A gente precisava vencer o Universitário. Vencemos em casa por 3-1, primeira grande partida do Botafogo com Arthur Jorge pela Libertadores. E aí, passo a passo, vamos devagar, 3 pontos. Agora a gente precisa fazer o 6º ponto. Qual é o próximo jogo? LDU, o grande adversário desse grupo, o suposto favorito a ser líder desse grupo, já que o Botafogo foi mal nas 2 primeiras rodadas. Fomos lá e vencemos a LDU também. Não foi um jogo como foi o do Universitário, foi um jogo muito mais difícil, mas aqui eu começo a pontuar a maturidade. O Botafogo contra a LDU jogando em casa passou a demonstrar que estava ganhando maturidade, que estava ganhando cancha de Libertadores. Tá? E aí a gente finalmente tem a chance, fizemos o nosso 6º ponto contra a LDU, a gente tem a chance de chegar contra o Universitário e fazer o 9º ponto e empatar com o Júnior Barranquilla e garantir a sua classificação. Quis o destino que exatamente na conquista da classificação, voltando ao termo maturidade, que eu usei aqui agora, o Botafogo teve a chance de buscar
os seus 9 pontos, buscar a sua classificação e quis o destino que essa busca fosse confirmando essa maturidade. O Botafogo hoje é um time maduro na Libertadores. Jogamos bem contra o Universitário? Não. Nem sempre jogar bem vai garantir uma vitória contra qualquer equipe na Libertadores. O Universitário é uma equipe que não perdia quando enfrentou o Botafogo há não sei quantos anos. Ah, mas jogava no Peru, jogou com um monte de time fraco. Beleza, mas não perdia há não sei quanto tempo. Lá em Lima, pior ainda, a última derrota do Alianza, desculpa gente, desculpa torcedor do Aliança que estiver aqui. A última derrota em Lima do Universitário, se não me engano foi em julho, uma derrota para o Corinthians, pela Copa Sul-Americana do ano passado. Acho que é isso. Mais de um ano, quer dizer, mais não, quase um ano que o Universitário não perdia lá. E o Botafogo venceu. Quero trazer aqui também um ponto. Para esses times, por mais fracos que eles sejam, para esses times, enfrentar um time brasileiro é colocar no currículo que vencemos um time brasileiro. Isso está no currículo do Bolívar, que venceu o Flamengo lá. Ah, mas foi na Bolívia, mas venceu. Isso está no currículo do Peñarol, que ganhou do Atlético Mineiro. Isso está no currículo deles. Ó, ganhamos da equipe de melhor campanha. Ó, ganhamos da equipe que, ganha um dinheiro ferrado. É isso, é disso que se trata. Daí o peso da vitória do Botafogo. Voltando à vitória do Botafogo. Acho que o Botafogo não jogou bem, como eu falei para vocês, mas o Botafogo teve maturidade para segurar a pressão, de jogar contra 55, não, de jogar contra quase 60 mil pessoas, um estádio lotado. Só dava para ouvir, dessa vez não dava para ouvir a torcida do Botafogo, só dava para ouvir a torcida do Universitário. Foi um terreno muito hostil para o Botafogo. E sabe o que o Botafogo fez nesse terreno hostil? Jogou do seu jeitinho. Hoje, diferente do que os catedráticos da bola adoram falar, o Botafogo não joga só na transição. Esses caras são preguiçosos, eles não estudam o Botafogo. Já falei isso aqui algumas vezes. Eles não estudam o Botafogo. Até porque não dá tempo, tem que estudar os 30 clubes maiores de jogos de times de elite aqui no futebol brasileiro. Não dá. Mas, no caso deles, é preguiça de estudar o Botafogo. Todo mundo sabe que o Botafogo hoje continua tendo como principal característica jogar na transição rápida. Mas hoje, o Botafogo é um time que consegue tocar a bola com paciência, encontrando o melhor lugar para fazer uma jogada. Ontem a gente passou por um problema por conta do meio de campo. Eu acho que o Botafogo teve um meio de campo muito inoperante na partida ontem. Tanto que quando o Savarino finalmente vai jogar por dentro, quando o Jefinho entra, a primeira bola que o Jefinho pega, gol do Botafogo, né? Mas não vou chegar aqui nesse bloco, né, de análise, porque todo mundo já viu isso, ficou claro, ficou notório. A perda do Romero, tomara que o Romero não faça mais besteira, porque era jogo para o Romero. Também era jogo para o Eduardo. Mas será que o Eduardo teria tanto tempo para poder jogar? Eu acho que não. O Botafogo, eu acho que passou por muitos apuros por conta da punição ao Oscar Romero. Punição correta. Errou, tem que pagar. É isso. Não tem negócio de, porque eu preciso dele. Errou, pagou. Acabou. É assim que tem que ser. Tá? Então, por conta disso, a gente passou por problemas no meio de campo do Botafogo. Inicialmente, no segundo tempo, o Botafogo passou por problemas piores, tá? E era jogo sim pro Eduardo. Mas ao mesmo tempo eu ficava, gente, o Botafogo vai ter que, se for assim, nessa toada do início do segundo tempo, até o final do jogo, o Botafogo vai ter que até aguentar a pressão, até pelo menos os 35 minutos, para ver se pelo menos o Eduardo tem condição de jogar pelo menos 10 minutos. O Eduardo nem entrou em campo, eu acho que ele não tinha nem condições. E o Arthur Jorge tinha um plano, e o plano dele deu certo, porque o Savarino sabe jogar por dentro, e jogando por dentro ele deu o passe pro gol do Jefinho, como eu citei aqui. E o que é o futebol, né?
porque o Jefinho estava claro que todo mundo estava reclamando dele, e olha só como é que é, né? Todo mundo reclamando, o Jefinho vai lá, entra, faz o gol da classificação, entra para a história, por que não dizer, do Botafogo, porque sempre classificar para uma segunda fase, principalmente da forma que foi, é histórico. A gente sai de 0 para vice-líder. E já com uma rodada de antecedência, eliminando o grande favorito, a LDU, e já eliminando o Universitário na casa deles, diante de quase 60 mil. Então é histórico, sim. É histórico esse gol do Jefinho. Tá? Contextualizando, terminando de contextualizar tudo, chegando ao final dessa contextualização da campanha do Botafogo. Ao passo que falta uma partida para a gente jogar e, se Deus quiser, terminar na liderança, e depois vem as oitavas de final, eu acho que o Botafogo, garantindo o jogo de volta em casa, ou acabando por ficar, por garantir a classificação no jogo fora, com o segundo jogo fora, eu acho que o Botafogo conseguiu encontrar a maturidade que procurava. O Botafogo pegou o Universitário, piadocas aqui agora, aquela piadoca de tiozão. O Botafogo trancou a matrícula do Universitário e, por ter trancado a matrícula do Universitário, se formou com louvor na fase de grupos da Libertadores. Estamos classificados. Isso que importa. Conseguimos. Agora é aquele nosso lema, né, botafoguense? Vamos por mais. Sempre por mais. É assim que tem que ser. Botafogo agora vai contra o Júnior, um jogo completamente diferente. O Júnior é mais técnico que o Universitário. Vai encontrar mais soluções na sua casa, em Barranquilha, tá? Mas tenho plena confiança de que o Botafogo vai conseguir o resultado. E, se Deus quiser, a gente vai voltar para o Rio de Janeiro com a liderança, com 12 pontos na nossa bagagem e podendo decidir as oitavas de final com a segunda partida na nossa casa, para a gente fazer a nossa festa, o nosso mosaico e assombrar não só a América, mas o mundo todo com a festa que só o botafoguense sabe fazer. Maturamos, crescemos, conseguimos encontrar o nosso melhor futebol, conseguimos encontrar um jeito de jogar a Libertadores como ela deve ser jogada. A gente não precisa ser tecnicamente maravilhoso, a gente precisa ser competitivo. E o Botafogo é. E nós, como torcedores, somos tão competitivos quanto. Grande vitória do Botafogo, grande classificação, a minha voz ainda está falhando. Foi maravilhoso ver o Botafogo jogar, mesmo passando sufoco, mas foi maravilhoso ver o Botafogo jogar com essa maturidade, sem bater pino, sem ficar maluco. Grande vitória do Botafogo. Deixa o like, comenta, compartilha se você gostou desse vídeo. Foi um vídeo mais puxado aqui para o lado contemplativo, para o lado mais emocional. Não foi tão analítico, mas espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês viram sobre o jogo e, como diria nosso saudoso Silvio Luiz, comenta aqui embaixo o que foi que só você viu. Comenta aqui embaixo. Grande abraço para vocês. Valeu.